Pense em qualquer manifestação artística. Qualquer, música, cinema, teatro, enfim. Em cada uma delas você vai encontrar alguém que mudou os padrões, que revolucionou o que era feito. Quando falamos em quadrinhos, esse visionário é Will Eisner. Inovou o estilo, a forma de vender, a forma de pensar. Para ele, as HQs eram tão grandes quanto a literatura. Isso mesmo. Will Eisner completaria um século. Eu costumo dizer que o Eisner é o Pelé dos quadrinhos. Vai ter um monte de Messi, vai ter Maradona, vai ter Platini, Zidane, Ronaldo, mas Pelé só teve um, no futebol e acho que nos quadrinhos também. Naquele tempo já começava a falar que ele era o Orson Welles dos quadrinhos. Porque todo mundo via aquelas páginas e falava, mas de onde esse cara tirou a ideia de botar a câmera que está filmando a cena nesse ângulo aqui, sendo que todo mundo mostra chapadinho? This is a storytelling medium. This is a literary form, literally, a literary form. And the images that we're dealing with here are part of the language. They are the alphabet. Tecnicamente, você pode dizer, isso é um quadrinho para adulto. O cara está olhando a câmera, não sei o que, mas funcionava perfeitamente para crianças. O Maurício, inclusive, se apaixona pelo Will Eisner quando é criança. A historinha dele saía numa publicação chamada Gibi, que deu origem ao termo Gibi, né? The Spirit is not a superhero, and the stories that were built around the Spirit are real stories, fundamental stories, and it's the stories that are surviving more than the character itself. O espírito apanhava muito, era o herói, mas vivia apanhando. Era um herói sem poderes. Sem poder nenhum. Com isso, ele tornava as histórias críveis. O Will Eisner, nos quadrinhos dele, a princípio, tinha as páginas em preto e branco e as coloridas. Eu sempre pirei mais as preto e branco. Ao mesmo tempo que tinha o contraste de claro e escuro, ele usava elementos de cenário para compor, por exemplo, o título da história. Ele fazia o título da história em papéis que estão escoando e indo pela sarjeta. Ele fazia uma parede contar o título da história. Então, a maneira como ele usava a arte como um elemento para contar visualmente o roteiro dele é que encantava. Ele se queixava muito da situação do quadrinista americano. I knew very early that the only way to have editorial freedom, editorial control, was to own the comic strip yourself, because if you owned it, you could control it. Mesmo o Eisner, ele teve certa liberdade porque ele tinha uma empresa. Ele criava, tinha uma empresa, então ele excepcionalmente tinha mais liberdade que os outros desenhistas. Aqui foi em Nova York quando eu o conheci. E quando ele faleceu, nós fizemos uma homenagem para ele, com o Penadinho vestido de Spirit. Ele ficou fã da Mônica, era minha glória, né? O Will Eisner, fã da Mônica. Para mim, ele me deu liberdade, ele me ensinou, por tabela, ele me ensinou que tudo é possível executar, fazer, planejar, soltar, criar para a história em quadrinhos. Numa das vindas dele ao Brasil, ele, com uma boa vontade, ele colocou um chapéu e uma máscara, velhinho já, para ser o Spirit, e fez uma sessão de fotos para o Estadão incrível. I believe probably I must have been a Brazilian in another life, which I can say tudo bem, né? Segundo palavras dele mesmo, ele era mais benquisto aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Porque aqui ele era endeusado mesmo, merecidamente. O que eu costumo dizer para todo mundo que está começando nos quadrinhos é: estude o Eisner, estude o que esse cara fez. Até por isso que eu estranho muito que a gente está comemorando aí o que seria o centenário de nascimento do Will Eisner e hoje a gente não tem, por exemplo, o Spirit nas livrarias brasileiras e está fazendo uma falta danada.